Capítulo 3, o livro O Mundo das Doze Cores, A Era das Revoluções, livro 2, Salão dos Escolhidos, Revelações Importantes. Todos os escolhidos param e ficam olhando um para o outro, como que querendo a aprovação, para enfim poder se sentar, até que Thomas toma a palavra e diz: Sente-se, meus queridos companheiros. Apesar de ser agora chamado de unificador, tenho com vocês muito respeito e admiração, além de muita coisa a aprender. Se eu me sentei, vocês também podem. Assim, um a um, eles vão se sentando e sentindo a grande energia que aqueles tronos emanam, sentindo-se cada vez melhor, ao passo que o guardião retoma suas orientações. Primeira das orientações, cada um dos escolhidos aqui presente deve ter um representante em seu reino, ou seja, um líder, para seguir com Thomas em direção à Aurora e assim iniciar a expansão do nosso mundo das 12 cores. Segunda das orientações, Thomas deve retornar ao reino dos vermelhos e retirar um ano sabático de meditação e treinamento intenso, agora que pode enxergar, e depois se reunir aos líderes dos outros reinos em Aurora. Terceira das orientações, cada líder deve montar um exército ou desenvolver aquilo que mais considera importante para a expansão do mundo e fornecer isso de bom grado ao unificador, para que assim consigamos aumentar os nossos domínios e levar prosperidade aos outros povos. Última das orientações até o momento. Thomas, o próximo passo é estimular o reino de Laz, o responsável pelas poções, e Júlia, a escolhida, já tem uma pupila, uma garota de 14 anos chamada Amora. Você deve procurar e perguntar sobre sua mais nova invenção, algo que lhe será extremamente importante para o processo de expansão. Assim, antes de voltar à Aurora, vá até o reino de Laz e conclua esta missão. Todos escutaram atentos às orientações, assentindo e concordando com o guardião, mas somente Thomas teve a coragem e a audácia de, após o término das falas do orientador, questionar. Certo, meu nobre ancião, somente tenho uma pergunta a fazer. O guardião apenas mantém sua postura e isso já mostra para Thomas que deve continuar. Como faço para voltar ao meu corpo e botar para quebrar? Todos os outros escolhidos escondem risinhos sinceros ao perceberem que, apesar de toda a responsabilidade, Thomas se mantém sendo apenas um jovem, em que todos ali devem colocar a esperança. Seu sentimento puro e forte, espirituosidade, são o que o fazem ser quem é. Assim, o guardião apenas abaixa a lança e faz todos retornarem para onde estavam. Naquele momento, Thomas retorna ao seu corpo e se depara com seus amigos e com Catarina. Eles estavam olhando curiosos. Thomas inicia então falando sobre o ocorrido, tomando os devidos cuidados de não parecer arrogante ou mesmo prepotente, nem mesmo insensível ao citar o pai de Catarina ou seu pai. Assim ele fala: Primeiro quero que me escutem com atenção e continuem a me ver como eu sou, e apesar de tudo acreditem fielmente em mim. Como primeira orientação, e que devo aqui expor a vocês, todos os reinos devem se unificar. Já foram escolhidos pupilos em todos os reinos das 12 cores, para tomarem como fardo a tutela dos escolhidos de cada reino. Já sei exatamente para onde seguir, e a partir daqui, e qual será o nosso próximo rumo em sequência. Tudo em seu devido tempo vai ser revelado, mas o mais importante nesse momento é que eu faça a viagem de volta ao meu querido e amado Reino Vermelho, para retirar um ano para mim, para meu treinamento e do Pupilo dos Vermelhos, para então, a partir daí, seguir para o famigerado Reino Lilás. Varion, Catarina, Ana e Philip assentem com um carinho enorme por Thomas, sabem da grande responsabilidade que ali reside no Rei dos Reis, mas também agora sentem a grandiosidade do que está para acontecer. Diversas pessoas, uma de cada reino, se tornará uma pupila de um escolhido que está no panteão dos escolhidos. Isso é coisa demais para a cabeça de Philip, que já está perdido em meio a tantas informações, mas para Varion tudo está se encaixando conforme o que lera em livros de profecias. Mas apesar de feliz com o rumo que tudo está tomando, o fato de ter que visitar o reino Lilás o deixa com a pulga atrás da orelha, pelo simples fato de que sua tia, irmã da rainha do reino marrom, que é de origem Lilás, será imperadora do local. Varion lembra da fama de sua tia e já espera o caos que será encontrá-la em um futuro próximo. Saindo então do Templo 1 dos sacerdotes no Reino Dourado, apesar das grandes revelações e acontecimentos, Catarina quer continuar o tour e mostrar o que mais pode ser visto em um reino de sacerdotes. Eles retornam para a estrada principal e desembocam em uma grande praça extremamente grande, espaçosa, com uma estátua de bonito em cada ponta do quadrado perfeito que ela forma. Catarina então explana. Essa é a praça de diálogos e bênçãos, tais como os grandes estudiosos e filósofos de nossa antiguidade faziam. Ainda hoje é possível ver debates e comunhão de ideias magníficas surgirem desse local abençoado. Thomas sente um arrepio na espinha, como querendo dizer a ele que aquela praça ainda seria de grande importância em um futuro próximo. Seguindo em frente,
Eles passam por mais 2 templos enormes, um quadrado e outro redondo. O redondo é o templo 2 dos sacerdotes, o responsável pelo aprendizado das técnicas de cura e de bênção que todos ali tanto cultuavam. Um templo extremamente dourado, com cada quina revestida de ouro límpido e gracioso. Eles entraram rapidamente apenas para conhecer, mas ficaram surpresos com a quantidade de sacerdotes que dali estavam sendo formados, e com a aplicação e dedicação que os estudantes demonstravam, visto que nenhum sequer desviou a atenção com a chegada de outras pessoas no templo. Mantiveram firmes em seus procedimentos, cirurgias e atos de cura. Assim, ao sair, Ana, que era sempre muito sagaz, observou algo interessante e expôs ao grupo. Vejo que poderíamos aproveitar muito do que é visto aqui. Catarina já havia visto em seus olhos essa determinação, mas todas as pessoas desse reino são incrivelmente dedicadas. Posso levar alguns representantes para palestrar e demonstrar isso às minhas combatentes do Reino Azul? Catarina se encheu de alegria ao ver que seu reino estava agora cada vez mais sendo considerado de grande importância e respondeu: Claro, Ana, fico extremamente feliz com a sua observação e vou fornecer a cada um dos reinos interessados membros dos templos dos sacerdotes, para contribuir com instrução e sabedoria. Mas quero deixar claro que o melhor ainda está por vir, pois o terceiro templo é de cair o queixo. Com isso, o grupo de comandantes continua sua visita aos templos e adentra no templo 3, dos sacerdotes, aquele em que são tomadas as decisões e criadas as bênçãos curativas. Thomas sente ali uma brisa, uma onda de energia, mas mais que apenas sentir, ele consegue enxergar todos os tipos de energia saindo das mãos daqueles curandeiros. Apesar do templo 3 ser o menos vistoso, era o de maior importância. Ali eram criadas as bênçãos e as energias que podem ser conjuradas e manipuladas, como sendo algo denso por aqueles que tinham essa capacidade. Ali a arte de curar realmente se fazia presente e algo extremamente palpável. Era um templo simples, feito de madeira, sem lugares para se sentar, apenas tapetes bem desenhados e coloridos no chão. Nas paredes, rastros de energias compunham a decoração, bem simples e minimalista, do local. Todos os curandeiros estavam sentados no chão e cada um manipulava uma energia de determinada cor, algo que fez a curiosidade intrínseca de Thomas ser aflorada. E o unificador foi ter rapidamente uma palavra com quem parecia ser o chefe do local. O Sr. Anduin representava um homem de idade mais avançada, de barbas longas e vestes bem largas e folgadas. Todas de um dourado simples e com detalhe apenas nas bordas, algo que fazia a roupa parecer mais elaborada, mas nada extravagante. Ele estava manipulando uma energia de cor lilás, e isso também chamou a atenção de Thomas, visto que essa cor o estava perseguindo nos últimos tempos, e ele sabia que após seu retorno ao Reino Vermelho, o lilás era o próximo à sua lista. Ao chegar perto de Anduin, Thomas se viu em uma situação complicada. A energia pela qual percorria a mão de Anduin começou a repelir o corpo de Thomas, que sem reação começou a fechar os olhos e tentar rumar à frente, mesmo sem saber por que estava sendo impelido para trás. Anduin, ao ver a situação, tratou de logo dissipar aquela energia e foi ter uma conversa com aquela pessoa, que apesar de muito jovem parecia muito madura, e tinha tudo para ser alguém importante. Meu querido amigo, que o traz aqui ao nosso simples templo? Thomas percebeu que o senhor se dirigia a ele e respondeu com a maior educação que podia ter após aquele momento estranho. Sou Thomas do Reino Vermelho, agora chamado de Rei dos Reis ou de Unificador, como preferir. Vim até aqui após as revelações que recebi após a aurora boreal. Ao mesmo tempo que me senti atraído por aquela energia, também fui repelido por ela. O senhor sabe me dizer por quê? Anduin não se deixou intimidar pela apresentação de Thomas, pois ele também era alguém de relativa importância. Mas acima de tudo, sabia que muitos escolhidos já haviam precisado do Reino Dourado, e isso os fazia de certo modo vaidosos. Assim, ele tratou de logo explicar a Thomas o que aconteceu e dar rumo àquele que muitos afazeses parecia ter. Então, primeiramente vou me apresentar. Sou Anduin, um sacerdote mais antigo do Reino Dourado e responsável pela formação dos futuros sacerdotes que irão compor o Exército Unificado, que imagino que será o seu no futuro. Através de muitas meditações, pude ver que 2 coisas estavam por acontecer. Primeiro, que o senhor iria me visitar em busca de orientações e que a cor lilás iria percorrer nosso caminho como uma das cores mais importantes nesse momento. Por isso eu tratei logo de estimular a minha percepção e manipulação, principalmente com a cor lilás. E foi isso que o senhor viu
a energia da cor se mostrando para mim e dando indícios do que seria capaz de fazer a sua repulsa. A energia não foi, na verdade, uma repulsa. Foi a energia, ao entrar em contato com a sua aura, que quis começar a fazer aquilo para o qual ela existe: o teletransporte. Ao ouvir aquela palavra, Thomas foi transportado diretamente ao laboratório mais sofisticado do Reino Lilás. Lá, o Unificador foi capaz de ver algumas coisas que nenhum dos mais otimistas do mundo das 12 cores seria capaz de prever. Eram múltiplos experimentos acontecendo ao mesmo tempo. Grandes tonéis e conteúdo avermelhado e lilás percorriam tubos e mais tubos de produto de alquimia. Thomas via por volta de 20 cientistas, todos de branco, mas com jalecos bordados com a cor lilás e seus detalhes. Eles tinham aspectos de pessoas inteligentes e possuíam grande capacidade cognitiva, simplesmente pelo modo com que olhavam e anotavam aquelas experiências. O Rei dos Reis sentiu um aperto grande no coração quando foi levado de volta ao templo dos sacerdotes. Como de súbito parecia que tinha acordado de um sonho ruim, mas com pesadelos terríveis. Estava taquicárdico e sudorese por todo o corpo, e ainda sem saber se o que via era real ou não. Apesar de tudo aquilo, o que mais se lembrou era da escuridão em que estava, apenas com a cor lilás e vermelha iluminando o ambiente. Com certeza esses laboratórios estavam abaixo da terra, por isso ninguém ou quase ninguém sabia da sua existência. Ao retornar então, Thomas veando-o com as mãos direcionadas a ele, proferindo palavras que na concepção dele eram boas e confortantes. Os outros que o acompanham novamente sentaram-se em círculo e começaram a fazer uma prece, como já estava virando costume naquele ambiente que estavam frequentando. Ao ver que o Unificador havia acordado, partiram para perto dele para saber mais sobre o que havia acontecido. Thomas, ao ver seus entes mais queridos chegarem, abre um sorriso e diz: meus amigos, está ficando comum o seu colega aqui entrar em transe e ir para lugares que nunca havia pisado antes, não é? Philip, que já conhece o humor espirituoso do seu sobrinho, apenas sente com os olhos e diz: Thomas, para de ficar nos dando susto. Custa nos avisar uma única vez antes de você virar seus olhos e entrar em transe? Bem que eu queria, meu tio, mas isso fica à mercê dos escolhidos. Não tenho controle sobre isso. Infelizmente, quem sabe um dia eu tenha. Ana, que já estava mais curiosa que os outros, disse sem rodeios: Conte-nos, então, o que aconteceu, e nada de ficar falando que as revelações vão aparecer no seu devido tempo. Já cansei disso, Tommy. Pela primeira vez, alguém o colocava um apelido carinhoso em vez de apenas títulos e honrarias. Thomas particularmente gostou muito do termo que foi chamado, muito mais do que os outros. Assim, ele agora sente a necessidade de falar o que aconteceu e quais serão seus próximos passos. Dessa maneira, descreve todos os laboratórios que viu e que seu reino a seguir, depois de retornar ao vermelho, é o lilás. E lá, com certeza, ele irá conhecer alguém com uma inteligência tão grande que o colocará à prova tudo que Varian sabe sobre o mundo. Lá ele conhecerá alguém que o apresentará a próxima ferramenta que fará dar vazão a toda essa era das revoluções e futuramente as conquistas em âmbitos jamais vistos, a poção de teletransporte que inclusive já está quase por ser finalizada.